Tô mutado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô fazendo uma live diferente. Vou tentar fazer um seriado aqui desde o começo. Vou criar um personagem novo. Vou ter que deletar um que eu tenho, né? Porque todos já estão num nível alto. Ou eu poderia continuar no 1 de qualquer outro. Mas aí não ia ser o começo de uma aventura, né? Então, vamos fazer isso aqui do jeito certo. Tentar trazer um episódio todo dia ou sei lá, alguma coisa assim. Mas vamos começar do começo. Não entendo muito. Eu gosto deste jogo, mas ainda tenho muito para aprender sobre ele, as coisas. Porque eu parei de jogar há um tempo, comecei de volta. Ah, então vocês vão saber o que eu sei, tá certo? Aqueles que gostam de jogo de fantasia, gostam de espaço, esse aqui tem os dois, tem batalha de espaço com aeronaves e tem batalha em planetas, estação e tudo mais. Ah, Vamos começar aqui. Você pode, como vocês verem, eu tenho muitos personagens aqui. O mais baixo que eu tenho acho que é o nível 3, mas acho que ele que eu vou tirar. Se eu acho ele, né? Carregando um pouco devagar, não sei porquê. Não sei que nível é esse cara aqui. Não tá falando. Sei lá. Direito com a aliança com a federação, com Klingon. Eu geralmente faço alienígenas. Acho que esse aqui tá no nível 3. Talvez a gente comece com esse aqui mesmo. Se eu me lembro correto. Nível 3 é começo, então não tá tão longe assim. Esses aí já são no nível 63. Quando você pode usar, você já começa no nível. Então, esse aqui é o meu principal. Já tá no nível máximo. O meu Klingon, ele tá no 31, acho que não, 60. Esse é o meu segundo principal, Mortok, que é do lado dos romanos, dos Klingons. Esse aqui, Manpower, Meanpower, eu acabei de criar ele, mas ele já tá nível 9. Boa noite aí, meu querido Rafa. Boa sorte aí no Corujão. Então, dependendo, eu vou colocar isso aqui mesmo, já que
Ele tá no nível que eu acho que é nível 3 ou mais, ou alguma coisa assim. Aí será uma coisa mais fácil. Ou eu já posso deletar ele e fazer um outro pra... Ou vou fazer o seguinte, que nível ele tá com a federação. Tá certo, então o que eu vou fazer? Vou deletar um daqueles outros dois de Mahadas e vou mostrar pra vocês a criação do personagem. Tá vendo? Esses aqui, ó, eles já estão no nível que estão. Então, aliado com a federação. Esse está aliado com os Klingons. Tá, então vamos deletar esse cara. Ok. Então, agora que eu deletei ele, você vem aqui e você vai ter 5 opções. Esse aqui, a sua jornada vai você vai começar no 22:56, tá certo? Que é o do filme que tá passando no seriado aqui, não sei se tá passando no Brasil, que é o Discovery, Star Trek Discovery. E você tem humanos, o Vulcan, que é aquele com a orelha pontuda, e o alienígena, que você pode criar o seu próprio personagem do jeito que você quer. Esse é só o template, mas quando você entra, você pode criar do jeito que você quiser. Eu acho que é legal, sabe? Também não importa. Nos humanos você também pode modificar como aparência e tudo mais, tá certo? Então o que que isso aqui faz? Aí você vem aqui, aí vem o Jamhadar, que já começa no nível 63. E você tem só duas opções se você comprou o espaço. Eu já comprei o Vanguard e esse. Então você pode fazer um ou outro. Eu já criei eles, então não preciso. Tem um que é aliado dos Klingons e um que é aliado da Federação. Então não preciso. Aí esse aqui é o... Sua jornada começa no 22:70. Que é aqui. Aí você aqui é um pouco mais avançado do que do primeira opção. Esse aqui já começa no 22:70. Você tem os humanos, você tem os Andorians, você tem os Tellarites e você tem o Vulcano. Tá certo? Então aqui você já tem mais opções. Então aqui, ó, esse seria o começo o primeiro, lá quando começou tudo, sabe? Mais ou menos. Aí que você pode ver a data, que sua jornada começaria no 22:56. Esse aqui é 22:70, então é alguns anos à frente. Os uniformes não parecem, mas é. E esse aqui, seria a última etapa do começo, que seria onde a história toda já passou, que seria 24:09. Aqui você tem mais opções ainda: Romanos, Andorians, Bajorans, Byzantine, Betazoids, Valorians, Cardassians, Ferengi, os Borgs liberados, o Paklek, sei lá como fala, o Regilians,
Solarians, eu já criei um deles. Talaxians. Como você vê, no lado direito tem a história deles que conta como é que eles são, planetas, civilização deles, trails, tá certo? Aqui você tem mais opções e tem mais outras também, se você quiser, você pode comprar que são a raça feline, que parece que são leão, panteras, alguma coisa assim. E aqui também você pode criar a sua própria civilização, tá certo? Você pode criar a sua própria nação, vamos dizer. Só o personagem, você não cria, você pode criar a sua história, você sabe, essas coisas, mas é isso aí, tá certo? Aí depois vem, aqui na lista, vem os Romans, tá certo? Não tem uma data, você começa onde fala, tá certo? E eles são os Romulans, os Romulans que foram libertados pelo Borg, e o alienígena. Você pode criar o seu próprio membro aliado dessa raça, tá certo? E por último temos a nação de guerreiros, os Klingons. Para que ser Klingons também você tem uma opções. Pode ser Klingons, Kardashians, uh, Gorn, Lithians, o Klingons libertados do Borgs, Nausians, Orions, que é um sindicato de piratas, de gente ruim. Talaxians. E por último, os alienígenas, que você pode criar do jeito que você quer. Agora a pergunta: aonde que vamos começar? Eu já acabei de criar um aqui. Esse aqui não vou, porque eu já tenho dois, não preciso fazer mais. Agora como eu tinha falado, eu já tenho uma pessoa nova lá no Klingons. Então não preciso. Então a pergunta seria se eu vou aqui e provavelmente farei um outro Andorian, mas provavelmente fazer um personagem homem dessa vez. Romulans eu já tenho dois, eu acredito. Uma fêmea, um homem e uma mulher, que eu sempre lembro correto. Klingon, essa aqui eu já tenho bastante também. Essa aqui eu também tenho bastante. Aqui você faz seu próprio personagem, Rafa. Você vem aqui, você tem essa aqui, né, do lado da federação, esse seria mais ou menos o começo. Esse é o meio e esse seria, vamos dizer, onde a história estava o mais longe, né? Que seria o elevado. Esse aqui tem uma outra história também que já teve guerra com a Federação, que é a Dominion. E tem o Romulans também, que é os planetas eles estouraram. E tem essa aqui que é uma raça de conquistadores, né? Que são uma raça de guerreiros e seus aliados.
Mas já que, como eu tinha falado antes, acho que eu vou fazer nessa daqui, porque eu fiz bastante já dos outros. Eu só tenho um desse. Apesar que eu fiz uma fêmea dos Andorians, é uma é uma é uma raça ofensiva também, uma raça luta guerreira. Blue skin with a white and silver hair. Andorians are native of Andoria, a frozen moon of gas giants. Their antennas and aid in balance. As antenas deles ajudam com balance. Isso aí é foda. Vou fazer um desses aqui. Então, gente, aqui você escolhe a, a classe que você quer ser. Se você quer ser um engenheiro, cientista ou militar, ou soldado, soldado. Eu sempre fui na área do soldado. Não sou muito de fazer essas coisas. Então, eu sempre vou na tática. Então a gente vai começar na segunda etapa da federação. Tá certo? Aí você aperta aqui. Se carregar. Aí. Tá lagado, não sei porquê. Aí você tem os templates. Congelar aí, vai. Aí aqui você tem os templates. O que você faz no templates? Você vai... Ah, e outra coisa. Os seus companheiros que você vai ter, os seus oficiais, você também vai poder modificar eles, entendeu? Ou elas. Para fazer do jeito que você gosta. Tá certo? Eu sempre tô fazendo um jogo, é o primeiro episódio. Tô tentando fazer uma coisa para todo mundo ver como cria o personagem, as diferentes nações, sabe? As posições que tem e tudo mais. É um jogo que é de graça, ah, não é play to win. Você pode comprar aeronaves, sim, mas tudo tem um nível que você tem que ter, entendeu? Então não é uma coisa que dá muita vantagem às pessoas. Isso aqui é só um preset. Você vai poder modificar um pouco mais o personagem. Isso aqui, quando falar cabeça, você vai trocar o cabelo dele. Não é chifres, Rafa, é antena. Se você, na descrição diz que essa antena ajuda a manter eles equilibrados. o, ba, o balance deles. Esse cabelo branco tá muito claro. Não dá nem pra ver o cabelo. Demora. Quem sabe é meu irmão, né, Rafa? Ele também gosta desse tipo de jogo.
Quem jogou muito esses aí, quem sabe ele... Ai, caralho. Ai, ai. Boa noite, Esquivão. Tudo jóia, meu querido? Saudações pra você, meu querido. Acho que usar a edição cabelo branco, melhor deixar cabelo branco mesmo. Tá. Aí a gente vai aqui. Complexo. Hum. Bom, ele é jovem. Tá começando a carreira. Então ele tem que ter uma cara jovem, né? Mas não sei, meu. O que você acha, Rafa? 3 ou 5? Para uma pessoa, fazer um jovem começando agora, se formando na academia. Ou não, tá se formando agora. 3 ou 5, gente? Apesar que não tem quase diferença nenhuma. Acho que eu vou com 5. Vou com 5, vai. Hum, tá, então vamos lá. Hum.
Deixa assim mesmo, vai. Parece que ele não pode ter barba, né? Seria legal colocar uma barba nele, mas deixa quieto. Ah, eu gosto de colocar uma barba, mas não dá nem pra colocar barba aqui. Que coisa é essa? Isso dá pra colocar aqui. Aí, esse negócio continua falando isso. Ai, xa, 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 xa. Tá, 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 tá. Não tá bonito isso aí não, né? Essas coisas assim pra você colocar depois, sabe? Sempre vou poder trocar depois. Então isso aqui é só pra se formar e tudo mais. E de repente, vamos dizer, depois do tutorial, a gente tiver uma olhada aqui, foi um combate bom e tudo mais, talvez eu venha e coloque uma cicatriz e uma coisa no olho dele. Pra fazer um pouco mais dramático. Mas por enquanto ele tá se formando agora, sabe? Então. Ai, 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 ai. Ah, da, 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 da. Ô, CG Games, relaxa, meu irmão. Já tenho dois, não quero colocar muita gente ah, de
moderador nesse momento. Se o canal crescer, talvez eu coloque mais. Por enquanto, tá bom. CG Games, relaxa, meu irmão. Se o canal crescer, eu ponho mais gente. Por enquanto, não tem o preciso. Eu sei que você faz, mas o canal não tem. Eu agradeço, eu juro que eu agradeço você me seguindo. Mas a opção é que eu já tenho as pessoas que tá comigo, entendeu? Eu não posso já só colocar controle do canal pra. Eu agradeço, mas a gente tem que. Eu tô querendo o canal crescer primeiro antes de colocar mais gente, entendeu? Deixa o canal crescer e eu vejo se põe mais gente. O canal não tá grande, não tem muita gente. Então não tem preciso de adicionar as pessoas, entendeu? Deixa o canal crescer, aí a gente vê. Deixa o canal crescer primeiro. Como vocês estão vendo aqui, você pode criar o físico da pessoa que você quer, do seu personagem, tá certo? Você também vai poder chegar no momento que você vai poder fazer o uniforme, por exemplo. É, tô relutante em deixar o uniforme que ele tá usando nesse momento, porque, sei lá, não sei. Vamos ver primeiro, talvez eu vou deixar, só vou dar uma arrumada nele um pouco, colocar alguma coisa nele, mas por enquanto vamos ver. Só que os dedos são compridos assim, caramba. Tá. E o último, que é o uniforme. Acho que fiz os ombros dele muito gordo, né? Já deixa assim mesmo. É pra ser soldado, é pra ser forte, então deixar assim mesmo por enquanto. Agora a pergunta é, ponho esse ou esse? Acho que eu vou colocar esse, hein? Eu sou Andorian, mas eu não vou colocar aquele. Ah, então esse uniforme, esses são. O que eu faço?
ficou feio. Ficou legal. Esse é o importante. Fica na luva? Interessante isso. Não sabia que ficava na luva. Hum. Bom, isso aqui vai ser modificado uma vez a gente passa de fase, então vamos manter normal. O meu uniforme simples vai ser um preto, mas porque essa era, o tático era laranja ou amarelo. E o tático no novo, na era depois dessa, na última era, ele se troca com o tático pro vermelho, entendeu? Então esse meu uniforme não vai ficar nessa cor. Entendeu? Eu vou pra colocar, provavelmente vou colocar preto e vermelho, alguma coisa em vermelho, só pra distinguir a qualidade dele, a qualidade, a característica dele de combate, vamos dizer, tático, engenheiro, essas coisas assim. Então, tendo alguma coisa com a cor, vai ajudar. Então, é por isso que a gente vai ver. Então, aí tá bom, vai. Não dá pra trocar a bota mesmo. Calça. Tá bom, né? Um jovem começando a carreira agora. Não tá mal, né? Tá bom. Aperta aqui. Vamos aqui. Aqui a gente vai ver
entende sempre que eu faço isso pra dar uma, sabe, nível de realidade pro personagem próprio. Caramba, que nomes complicados esses caras têm. Acho que vai ser Talav Cars. Não é mal. Tá, achei. Pronto. Corregedor. Corregador. Tá bom. O nome também tá bom. Essa é a primeira nave. A gente vai para outros. Então agora a gente vai sair dessa parte e vamos pro jogo. Então vamos ver. Aqui você pode escolher para jogar o tutorial ou não. Já que a gente está começando a aventura, a gente vai fazer o tutorial para vocês poderem não só ver como o jogo começa, mas ao mesmo tempo para ter uma história do começo das nossas aventuras. Então vamos embora. Captain's log, stardate 6147.4. We're orbiting planet Taurus 2 in the Murasaki 312 nebula. Our orders? Investigate the disappearance of a science vessel in this area. Search and rescue operations are about to commence. People you can interact with have icons above their heads. Press the X button to talk with them. Tá falando que todas as pessoas que têm esse símbolo na cabeça dele são pessoas que a gente pode conversar. É a razão que a tela do jogo tá desse jeito que vocês estão vendo, cheio de coisinha. Eu acho que é por causa da era. Não sei. Essa é a única coisa que eu posso ter pensado. É assim mesmo. Lieutenant, we've located the wreckage of a crashed ship down there. I need to get boots on the ground, find out what's going on. Take a landing party down to the surface. Assess the situation and look for survivors. Not so fast. We can't use the transporters due to atmospheric interference. You'll need to take a shuttlecraft down. Use the sensors to locate a safe landing site. Did you find a suitable landing area? Excellent. I've assigned Ensign Mears to your landing party. She's been to Taurus 2 before. Her insight will be quite valuable. Meet up with her and the others in the shuttle bay. And don't forget to grab a phaser in the armory on your way. From what I've read in Jim Kirk's report, Taurus 2 can get a little rough. Bom, aqui a gente vai começar na primeira missão, mas também você vem aqui na loja. De vez em quando você pode pegar coisas de uma vez só. Dependendo do que for.
Uh. Cachorro do meu irmão batendo na porta. Me deu um susto. Depois que você pega essas coisas, você vem aqui. Aí você vê as coisas que você pegou. Depois que você faz isso, as coisas que podem ser usadas, você põe aqui. Esse aqui é um cosmético que você pode colocar na sua aeronave, na visualização, que é aqui. O que faz eu não tenho certeza. Mas por enquanto não tem oficiais, como eu falei, essa aqui tá no começo. Então não tem nada. Eu vou poder voltar na loja depois para pegar mais coisas. Ah, Rafa, tira isso, Rafa. Tira isso. Não vou fazer sorteio de nada. Rafa, apaga. Rafa, não me faz apagar esse negócio aí. Apaga isso, Rafa. Fazer sorteio nada. Não sou rico. Rafa, remove. Eu vou remover, Rafa. Se você não remover, eu vou remover. Não tem nada de sorteio, não. Você tá louco? Você não coloca coisas assim. Ah. Sorteio de PS4 nunca. Se for um PS4 usado e vai ser transformado. Que isso? Eita, nossa. Ai, pera aí, gente, eu vou ter que mudar a câmera aqui porque não dá pra mim ver o mapa. Pera aí. Dá um segundinho só, gente. Onde é que tá? Desculpa aí, gente. A câmera tá. Tem que ser movida de ângulo. Bom, pode ficar aqui, tá bom. Eu não leio nada mesmo que tá lá, então fazendo a live nesse ângulo é melhor. Ensign Tarsi, reporting for duty. The captain's asked me to make sure you get back in one piece, and I intend to do just that. Let's see. M-class planet? Barely. The Tarians are big, primitive, and quick to anger. I'd keep my phaser handy if I were you. Speaking of which, if you want to follow me to the armory, we can make sure your phaser is properly calibrated. Your mini-map shows you where your objectives are. An arrow will appear on the mini-map if you are far away from your objective.
Ensign Mears, reporting is ordered. I'm ready when you are. Though I was one of the so-called Galileo 7, a science team sent to study the Murasaki effect. Our shuttle crashed on Taurus 2. Not all of us made it back to the Enterprise alive. Thank you. You can see why I'm reluctant to return to such a place. Yes, of course you're right, Lieutenant. I am a Starfleet officer, and I will perform my duties. You can count on me. Congratulations, Lieutenant. Ugh. It's just as grim as I remember it here. My skin is crawling. I can't help but feel like the creatures are out there, watching us, waiting to attack. Right. Okay. It appears the ship crashed somewhere north of here. There are 2 paths from here that lead to the crash site, and there may be survivors on both. I recommend you take Alpha Team along the northwestern path, and I'll take Beta to the northeast. We'll rendezvous at the main crash site. Remember, your mini-map shows you where your objectives are. An arrow will appear on the mini-map if you are far away from your objective. To sprint, press and hold the left stick while moving. Is that a warp nacelle? Whoa. Big. Definitely Federation tech here. What's left of a shuttlecraft's coolant assembly, according to my tricorder. There's your crashed shuttle. What's left of it, anyway. Look, someone's over there. I think they're hurt. Lieutenant, you won't be able to get close enough to revive him while that thing's venting plasma. Those valves should shut down the vents, though. Thank you. We need to move. Those things, they're out there. Flores, look out! Oh, yo. What do they feed these things? Never mind!
I'm Dr. Phineas Grogan, part of a research team studying the Murasaki effect. Well, I was before the ship crashed. I was looking for supplies when that thing roared. Got distracted and then that plasma coil blew. Damn near killed me. You're telling me we should get those supplies back to camp. Dr. Mueller's probably worried sick about it by now. Am I glad to see you? We thought we were stranded here with those monsters. Those supplies you brought will come in handy while we wait. Just put them over there for now. You know, I think there's some old phaser rifles in there. Might come in handy against those creatures. There are rifles in that crate. We should show the survivors how to shoot them. I'll set up some targets while you get ready. A phaser? I've never shot one of these before. Wait, you want need me to to equip shoot your phaser this? rifle. To do so, press the Options button and select the Captain option under the Ship and Crew heading. Vou ter que colocar aquela, meu. This is your character. Here you can see your equipped items and devices. Select any item slot. Select the item in the list you wish to equip. If you are in a map with bank access, you will be able. You can also view your ship. The targets are ready, Lieutenant. Let the survivors start shooting and give them some pointers. Wow, thanks. That feels a lot better. I get it. That gives me a lot more control. Mas eu creio que a arma que eu tenho agora é melhor do que eu tava antes. Se você segura triângulo, você vai poder trocar. Você se aperta para trocar do rifle ou pistola, tá? E quando você não quer, ou se tiver a espada ou sei lá, uma outra coisa de mano a mano, você só precisa atravessar triângulo e triângulo, tá certo? Quando você não está querendo usar mais, você segura o triângulo para poder colocar a arma de volta no seu lugar. Se quiser mostrar, deixa eu ver se eu consigo.
tem que colocar aquela arma de novo. Que coisa. They're right behind me! Maravilha. Heads up! The Taurians are attacking! No shit. We need to get these people to safety, Lieutenant. The Taurians will be back, and in greater numbers. Lieutenant, we've held them off so far because they're scared of our weapons. But I don't think that'll last much longer. We've got to fall back to the wreckage. I might have an idea. Shut the doors! They're right behind us! Okay. Last time I was here, Commander Scott, electrified the hull of our shuttle. That drove the Taurians off when they tried to break in. Think we can pull something like that off here? You did it! Lieutenant, it worked! Bless you, Scotty, wherever you are. I think we owe you a very nice bottle of scotch. The Taurians ambushed us. I managed to escape, but the others, they've been taken. We've got to do something, and fast! I was thinking, we can use our tricorders to track residual heat signatures left by the Taurians.
Lieutenant! We're over here! Help! Thanks for coming back for us, sir. We owe you one. Pretty sure those things were gonna have us for dinner. Fascinating. The Taurians appear to be in a late Stone Age state of development. Now isn't the best time for an anthropology lecture, Skial. Am I seeing things? Because those guys picking through the wreckage sure look like Klingons. Just what are the Klingons doing on Taurus 2? Looks like they're not in the mood for questions, Lieutenant. Hey, is that a Klingon pad? Bring it to me. I have some experience decrypting Klingon data. My little sister's diary was harder to decrypt. Sure, Klingons are good at fighting, but computers aren't exactly their strong suit. And voila, one Klingon pad unlocked and ready for your inspection. Captain Kor, your plan has worked perfectly, sir. Many ships have fallen into our trap. We've snared a few merchant ships and a Starfleet science vessel so far. You'll be pleased to hear that we're picking up a Federation cruiser on long-range sensors. Constitution class. Time to hunt bigger game. Glory to the Empire! Looks like the Klingons are using both guile and brute force here, Lieutenant. A pretty potent combination. The captain's definitely gonna want to hear about this. Let's get back to the shuttle before more of them show up. We're ready to go when you are. Hope this thing's got enough fuel to get us back. Are you ready to board the shuttle, Lieutenant? Congratulations, Lieutenant.
We made it. Never thought I'd be so happy to see a shuttle bay. I admit I had my doubts in the beginning. Didn't think I'd hold it together down there. Every time I heard those things roar. But here I am. Thanks for believing in me. Obrigado por aquilo. Bridge to shuttle bay. Please respond. We have some uninvited guests, Lieutenant. We've been boarded. The Klingons have breached the hull on the engineering deck and blocked. Start with the engine. I'm remembering an old Earth adage about leaping from frying pans into fires. Your orders, Lieutenant? I'll cover you while you clear out the lab, Lieutenant! They shut down our primary plasma conduits. Get them running, fast. Plasma conduits reinitialized. Auxiliary power restored. Now clear out that armory. Watch out! More Klingons! Great work. Secure engineering next, if you can. We've cleared the rest of the deck, Lieutenant. Bridge to engineering. Please respond. Nice work. Internal sensors showed you have secured the engineering deck. Check the power relays for the weapon systems. Looks like the Klingons fried them during the fight. Some missions in Star Trek Online will change based on your career track. Engineering, science, or tactical. Weapon power relays are up and running. Charge all phaser banks. I need you on the bridge, Lieutenant. Droga, ali na direção errada. Oh, meu Deus. Sir, incoming transmission. Federation starship, this is Captain Core. Surrender if you must, but I'd rather you fight with honor. Good work, Lieutenant. The Klingons will think twice before they try to board this. Congratulations, Lieutenant.
Cada missão que você completa, você vai ganhar equipamento para sua aeronave, para você, armas, armadura, certo? Você vai poder fazer bastante coisa. E toda vez que você é promovido também você vai desbloquear, se você não já comprou, coisa na PSN, na loja da PSN, como aeronave e tudo. Você, toda vez que você é promovido, você vai ganhar uma aeronave um tiro Sensors are novo. picking up Klingon 2, power 3, signatures 4, in 2 5, nearby satellites. 6. I'm thinking they're broadcasting the distress signals that lured in our ships. Bring us in close so we can scan them and find out. Press up to increase your ship's speed. Press down to decrease your ship's speed. Science report coming in now. The satellites are using a triaxilating signal. It's strong enough to cut through the interference and reach ships outside the nebula. Clever. Almost a shame we have to blow them up, isn't it? Use your torpedo to attack enemies who are not shielded. Warning, ship is under attack. Nice work. One down, one to go. Looks like this one is shielded, though. You must be within 10 kilometers of an enemy to attack it. Hold the up button to activate and deactivate full impulse. Use your phaser beam to weaken shielded targets. Warning. Ship is under Use your torpedo on an enemy when their shield is down. You must be out of combat to answer the hail. The red alert message at the top of your screen will indicate if you are in combat. Can you hear us? We're under attack by Klingon raiders. Our shields are buckling. Essa tela tá muito clara. Warning, ship is under attack. Thanks for the help. Our engines are offline. Could you transfer? Thanks for everything. Good luck with the Klingons. Lieutenant, I've made some modifications to our torpedo launcher. I think you'll like the results. Hold the up button to activate and deactivate full impulse. Press the circle button to activate high-yield torpedo. High-yield torpedo will increase the power of your next torpedo attack for 30 seconds. Your head will decorate my bridge! More Klingon ships detected on long-range sensors, sir. Fire! Warning, ship is under attack. Target's shields have failed. Combate é uma maravilha. Eu gosto de combate no espaço. Star Trek te dá This is the USS Enterprise. Acknowledge, please. uma aeronave legal,
com bastante armas, tem bastante combates que não tem, é muito legal, eu gosto. Ó, Enterprise, a gente vai ajudar a Enterprise. So, the cub comes to fight beside the wolfie, and now you will die with him as well. Warning, ship is under attack. Esse aí é o Capitão, esse é a Enterprise com o Capitão Kirk, o icônico capitão. Isso é legal. Target's shields have failed. É uma pena que não dá pra mostrar direito porque você conheceu porque que tá tão claro. This isn't over, Kirk. It's over. I will avenge myself upon you and your lackey. Ah, non è vedere estourou. Que isso? Thank you for your assistance. Oh, olha quem que é. Isso ok, Gogor. Looks like we're Congratulations, done. Lieutenant. Starfleet Command wants us and Enterprise back for a debriefing on this mess. Helm, set a course for Earth space dock. Warp factor 3. Agora tá indo voltando pra base. Vamos ver se eu vou trocar de aeronave. Tem fogos de artifício já sendo estourado, cachorrinha, os cachorros do meu irmão estão com aquele medo normal de cachorro que tem, né? De fogos de artifício. Mas tudo bem. It's okay, princess. It's okay. Captain Garrett wants to see you in his office, Lieutenant. But he says to feel free to mingle with the other officers first. I'd take him up on that if I were you. I mean, how often do you get the chance to meet the crew of the Enterprise? The best of the best. Mingo, mingo, mingo. It's been a pleasure working with you. I didn't enjoy going back to Taurus 2, but we got the job done thanks to you. Starfleet First Officers must be my good luck charm. Captain Garrett has requested me for a new logistics position here at ESD. Might not be as glamorous as the Final Frontier, but I've accepted. Until next time, good luck out there. Sulu. May the great bird of the galaxy bless your planet. Uhura. Lieutenant Uhura of the Starship Enterprise. Checo. We were in Starfleet Academy together.
Corre! If you're going into the lion's den, you'll need a medical officer. Scotty. That was some fine work back there, friend. It's not every day one walks away from a brawl with the Fala, Klingons. Rafa, já tô You look acabando familiar. aqui. If you don't mind me saying so. Have we met before? Ah, must be my imagination then. You meet a lot of folks serving in Starfleet, to be sure. By the way, I heard you ran into the local wildlife on Taurus too. Right unfriendly devils, aren't they? I won't be forgetting those gigantic spears anytime soon. Look me up sometime. We'll have a drink and share some caveman tales. Agora só falta Cadê Cadê Kirk? No momentozinho não vou poder falar com o icônico capitão. Triste. Eu não vi o capitão pra poder sair? Posso. Por que o capitão não estava aqui? Oh meu Deus, tá. Ok, o capitão não tá aí, não posso fazer nada. Deixa pra lá. Thanks for coming. I have some good news to share. First off, Fleet promoted me to Admiral. I'll be working with Deep Space Command on several exploration initiatives there. Our ship's going to need a new captain. Carreiro, I've talked it over with Command and they agree with my recommendation. Boa noite pra você. You. Como tá tu? Tá saudável? Congratulations, my friend. I know the ship will be in good hands once I'm away. Don't think you've gotten rid of me, though. I plan on keeping you plenty busy out there. Congratulations, Lieutenant. Every generation, Starfleet officers hear the call of duty. Hidden dangers lurk in space, and the threat of Klingon attack has made even the most stout-hearted reconsider their choice to travel throughout the stars. A last-ditch effort to find a common ground could end this conflict, but there are many who oppose peace. If the Federation is to be saved from chaos, new officers will need to take up the task of restoring peace. Live long and prosper, Lieutenant. Congratulations, Lieutenant. I have some new orders for you. I've outlined important... Já peguei. Agora eu vou... Your mini-map shows you where your objectives are. An arrow will appear on the mini-map if you are far away from your objective. Deixa eu ver se dá pra mim tentar. Sei, eu quero pegar isso aqui. Só tem um ponto, Tá, não tem problema. Vou aqui. Pegar esse primeiro. Isso aqui. Só que não.
aqui. Bom, eu posso pegar esses dois. Esse é dessa era e esse é da era passada. Acredite ou não, essa aeronave é melhor que essa. Tem mais armas. Mas talvez eu vou pegar essa aqui. Tem que mudar esse nome aí. Não, tem que ser um nome melhor. Vamos ver. Tiberius. Tá, esse é um nome bom. Tiberius 001. Tá bom, esse tá bom. Queria pegar esses, mas não tá na era. Então, se não tá na era, não podemos pegar. Então, parece que é isso aí que eu vou poder pegar agora. Então, quando a gente faz isso, eu vou ter que... Dá pra passar por aqui? Tá. Tá vendo? Aqui é poder... Quando você fala aeronave nova, todo nível que você tem, você vai poder ganhar. Você ganha uma nave de graça. Ou se você tem o cristal pra pegar, você pode pegar um.
entendeu? Eu tenho essa aqui, acabei de pegar a construção, aquela lá, entendeu? De graça. Então, que seria essa belezinha aqui. Depois disso, a gente vem aqui para ativar, que é esse aqui que eu estou usando agora, correto? Então, quando eu vou, vamos dizer, quero ativar uma aeronave, geralmente eu iria para cá, para essa aqui. Mas se a gente vai continuar a gente vai tentar manter, pelo menos até a gente passar do tutorial na linha. Depois sempre vai ter uma aeronave nova, sabe? Então, e aqui tem os status da aeronave. Então, antes de eu mudar a aeronave, eu vou customizar essa aeronave aqui, nossa primeira aeronave. Então, o que a gente vai fazer? Não tem outros materiais, não tem outra janela, mas pintura, nós vamos colocar as cores que eu sempre coloco. Mas eu acho que eu estou usando aquele negócio, então acho que não vai mudar nada. Não tem problema. Até por mesmo, isso aqui não tem problema nenhum em ficar original. Depois de fazer isso, a gente vai vir aqui e nós vamos colocar essa aeronave para repouso, que não preciso dele. Se dá, ativar essa aqui, tá ativado, make it ready. Tá ativado. Não vou usar nada que não é para usar. Carregador. Essa aqui eu acho que dá para visual. Que é simplesmente porque não tem que mostrar do mesmo jeito, né? Então estamos aqui. Aqui vai assim. Material não muda, essa aqui também não muda. Boleto. Aqui é a modificação, tá vendo?
Agora o que eu faço? Mais janelas ou não muita janela? Ah, não vamos colocar muita janela. Agora a gente vai aqui. Eu acho que se eu colocar esse aqui no normal, dá pra fazer alguma coisa diferente? Hum. Vamos deixar o original, vai. Engraçado é que eu coloquei isso, né? Tá certo, eu pintei do jeito que eu quero, mas aí eu ponho aqui. Não mudou. Isso aqui muda alguma coisa. Mas do mesmo jeito. Hello. Já tô com a missão, já tô com as coisas. Tá real? Aqui é onde eu falei que já pode modificar o seu uniforme, pode mudar a aparência do seu oficial, dos seus companheiros, dessa mulher. Provavelmente vou fazer isso depois offline, para não demorar muito. Depois, quando a live acabar, eu vou e faço alguma coisa. Que eu quero ver se eu fui promovido. Se eu fui promovido, eu vou colocar. Não vou trocar muito o uniforme. Vou deixar o uniforme desse jeito até a gente for pro futuro. Então, fazendo isso. Aí tá aí. Rank. Sim. Se eu quero colocar o bracelete da minha promoção. Por enquanto tá bom.
Eu sou Andorian, então por que não vou colocar o cinto? Mas não parece muito apropriado, né? Então deixa sem cinto mesmo. Por que tem esse cinto? Ai, ai. Pronto. Bom, acho que não vou poder acabar por isso aqui mesmo. Ah, preciso pegar meu shuttle. Sério, qual que é o nome dessa cria? Remember, your objective locations can also be found on your compass, as well as your minimap. I know that being a starship captain is a big responsibility, but I believe you're up to the task. If you feel that your ship is ready for its next mission, I can give you new orders. Stay safe out there. Ever hear of Edron 4? Jim Kirk got into a tussle with a Gorn there and barely lived to tell the tale. Both the Gorn and the Federation have teams there now. I'd like you to back our people up in case the Gorn decide to engage in a little cowboy diplomacy. Stay safe out there. Bom, como falei, vamos parar por aqui mesmo. Para quando nossas aventuras começarem no episódio 2, então continuarmos, tá certo? Bom, obrigado para vocês, obrigado pela companhia, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem e com a ajuda nós cresceremos. De novo, obrigado galera e até mais.